Vamos ver agora nessa videoaula a demonstração do Teorema 1. O Teorema 1 diz que se duas retas são paralelas a uma terceira, então elas são paralelas entre si. Basicamente, temos a seguinte situação. Temos três retas e se temos... Vou seguir a anotação do livro que usamos, né, na principal referência, que à frente vou usar uma figura que ele faz. Então, a referência ele coloca nessa seguinte ordem, vou seguir essa ordem também. A, B e C. Se eu tenho que A é paralelo a C e B é paralelo a C, então eu posso concluir que A e B são paralelas. É isso que diz o teorema que nós queremos provar. Claro, eu desenhei aqui o C no meio, né, mas tanto faz. Temos três retas no espaço. Se eu tenho que uma dessas retas é paralela a outras duas, então essas duas finais são paralelas. Vale a transitividade. Como vamos provar esse teorema? Primeiro passo. Se elas forem iguais, então, primeiro caso, se eu tiver alguma igualdade entre elas. Então, se A é paralelo a B, vou recapitular aqui o que temos e o que queremos provar. Temos que A é paralelo a C. Temos também que B é paralelo a C. E queremos provar, vou usar este símbolo, queremos provar que A e B são paralelos. O primeiro caso é que se A for igual a B, ou A igual a C, e também B igual a C. Se A for igual a C, vejamos o que acontece. Então, A é igual a C. Temos na hipótese que B é paralelo a C, então B vai ser paralelo a A. É o que queremos provar. Então, esse caso é imediato, né? Basta usar esse paralelismo aqui de baixo. Agora, o outro caso é se tivermos B igual a C. Se B for igual a C, então, usando esse paralelismo aqui primeiro, né? Que A é paralelo a C, então já temos de imediato que B é paralelo a A. E o outro caso, a outra possibilidade, né, é A igual a B, ou A igual a B. Então, é o mesmo caso, se A for igual a B, por que temos que A e B são paralelos? Por definição. A definição de retas paralelas é ou elas são coplanares, têm um plano em comum e não têm interseção, ou a outra possibilidade é elas serem coincidentes. Então, retas coincidentes são paralelas. Já temos, assim, a nossa conclusão. Então, se for algum desses casos, já temos o resultado. Já temos o resultado. Agora, vamos ao segundo caso, que é o caso geral. Segundo caso. No segundo caso, é onde não vale nenhuma daquelas igualdades. Então, temos A diferente de C, A diferente de B, A diferente de B, e temos também B diferente de C. B diferente de C. Diferente. Isso. Estamos, então, nesse caso. A primeira coisa que vamos provar é que
A interseção B tem que ser vazio. Afirmação. A interseção B tem que ser vazio. Ou seja, não tem ponto em comum. A interseção B igual a vazio. Por quê? Vamos fazer essa demonstração. De fato, se eu tiver um ponto P, pertencente a A inter B, o que vai acontecer? Temos a seguinte situação. Vamos recapitular as informações que temos. A é paralelo a C e temos um ponto pertencente a A. Pertence a A. Temos a segunda hipótese. B é paralelo a C. A reta B é paralelo à reta C. E temos um ponto que pertence a B. Com essas informações, a gente traçou duas retas paralelas a C, passando pelo mesmo ponto, que é o ponto B, P. Então, o que diz o axioma das paralelas? Com essa informação, a gente diz que A teria que ser igual a B. Aqui é A igual a B. Concluímos, né, que A é igual a B, pelo axioma das paralelas. Então, pelo axioma das paralelas. Axioma das paralelas. Paralelas. O que é um absurdo, né? Porque estamos no caso A diferente de B. Então, obtivemos aqui um absurdo. Absurdo. Ou seja, a gente mostrou, né, que A e B não tem ponto em comum. Fizemos mais um passo da demonstração. Então, provamos assim, por absurdo, que A inter B igual a vazio. Lembrando lá das aulas de lógica. Se eu supus uma coisa e cheguei em um absurdo, ou cheguei em uma contradição, a gente conclui que o que a gente supôs não vale. Então, chegamos que não existe esse ponto na interseção, ou seja, a interseção é vazia. Agora, vejamos aqui usando a figura. Vamos fazer a seguinte construção. Temos como hipótese, né, a reta A, e temos por hipótese que ela é paralela à reta C, e temos uma outra reta B, que por hipótese também é paralela à reta C. Vamos construir os planos, o plano usando aqui a figura, né, o plano beta, ele vai ser a interseção, ou melhor, ele vai ser gerado pelas retas A e C. Então, beta é o plano gerado pela reta A e pela reta C. De onde concluímos que essas retas geram um plano? Elas são paralelas e distintas. Retas paralelas e distintas, geram um plano, geram um único plano, determinam um plano. É o que vimos no terceiro teorema do slide, do arquivo anterior, do PDF anterior, que está nas videoaulas anteriores. Então, retas paralelas e distintas, pelo terceiro teorema, geram um plano. Da mesma forma, B e C geram um plano que vamos chamar de alfa. Então, B, o plano alfa vai ser determinado pelas retas paralelas e distintas B e C.
Vou até colocar algo assim, pelo terceiro teorema, pelo terceiro teorema. O terceiro teorema do slide anterior. Temos, então, esses planos. Vamos tomar o seguinte ponto. O ponto P pertence à reta B. Tomamos o ponto P, pertence à reta B. E temos agora a reta A e o ponto P fora de A, porque B inter A igual a vazio. Então, se B, pela afirmação anterior, né, não tem interseção com A, se eu tomei um ponto em P, eu vou ter que P não pertence a A, pela afirmação anterior. P não pertence a A pela afirmação. Temos, então, uma reta e um ponto fora dela. Também determina um plano. Gama é igual. Ele é gerado pela reta A e pelo ponto P. Isso. Então, obtemos aqui um outro plano, que é o plano gama. Temos agora a seguinte situação. P pertence ao plano alfa, porque P pertence a B e B determina o plano alfa. Então, P pertence ao plano alfa. E também P pertence ao plano gama, por construção, né? Definimos o gama desse modo. Então, P pertence ao plano alfa intergama. Vou escrever no próximo slide. P pertence ao plano alfa intergama. Alfa intergama. Pertence a alfa porque tomamos ele na reta B, que determina o plano alfa, e pertence a gama por definição do plano gama. Com essa informação, a gente consegue obter que a reta, ou melhor, a interseção do plano alfa, interseção com o plano gama é uma reta. Por quê? Se eu tenho a interseção de dois planos, a gente viu nas videoaulas anteriores que essa interseção tem que ser uma reta. Se eu não me engano, foi o último teorema das videoaulas anteriores, do primeiro arquivo PDF. Como é uma reta, vamos chamar essa reta de X. Então, X, essa interseção é uma reta. É uma reta. Com a informação anterior, a gente conseguiu, com essa informação que tem um ponto, então, pelo teorema que já vimos, concluímos que é uma reta. Voltamos ao nosso desenho. Temos aqui já a reta X. Por isso, segui a anotação do livro, para já usar o desenho. Agora, vamos à seguinte afirmação. Vou colocar a afirmação. X, essa reta X, ela é paralela à reta A. Vamos ver por quê. De fato, se temos as seguintes situações. X e A são coplanares. Vamos recapitular o nosso desenho. X e A estão no plano gama. Então, X e A, a reta X e a reta A, está contida
no plano gama. Portanto, são coplanares. Essa é a primeira condição para ser paralela, que é o que queremos provar. Está no mesmo plano e não pode ter interseção. A segunda parte, então, além disso, temos a seguinte situação. Se tiver uma interseção, se o ponto Q pertence à reta X inter A, se eu tivesse tal ponto, né, queremos chegar em um absurdo. Se tivéssemos tal ponto X inter A, então, o que acontece? Temos a seguinte situação. P e Q pertence a X, P e Q pertence a X, e, além disso, temos que colocar aqui um ponto e escrever na frente. Temos a seguinte situação. Q pertence a beta intergama, porque o X, recapitulando, né, a nossa escolha de X, ele está em alfa e gama. Então, se o ponto está nessa interseção, então ele está em alfa intergama. Além disso, está na reta A. E a reta A, como a gente viu aqui, aqui está o plano beta, né? Ou seja, ela está contida no plano beta. Como consequência, temos que essa reta A, ou melhor, que esse ponto Q, que está na reta A, vai estar também no plano beta. O que obtemos com esta informação? Obtemos com essa informação que, vamos lembrar aqui, que C é igual à reta, ou melhor, a interseção dos planos alfa inter beta. Porque a interseção entre planos é uma reta, né? É vazio, ou é uma reta. Então, se é uma reta e a reta C está nesses dois planos, consequentemente, é essa reta, né, que é a interseção. Com isso, a gente obteve que Q está entre a interseção de alfa com beta, então vai estar, em particular, em C. Ou seja, Q pertence ao plano, à reta C. E se está na reta C, a gente obteve que, continuando aqui na linha de baixo, a gente obteve que o ponto Q pertence a C interseção, aqui a gente supôs que ele estava em A, isso, interseção com A. Portanto, porque isso é um absurdo. Absurdo. Ou uma contradição, né? Absurdo, em geral, às vezes é usado para algo assim, que, por exemplo, se eu chego em coisas do tipo 0 igual a 1, algo absurdo. Mas poderia colocar melhor aqui contradição. Mas já está escrito absurdo, vamos continuar como absurdo. Porque a gente chegou num ponto que pertence a C inter A. Então, foi um absurdo, pois, na nossa hipótese, A é paralelo a C. Portanto, a gente conseguiu provar que X e A são retas paralelas. Vou colocar aqui um quadradinho. Terminamos de provar a afirmação. Agora, por que, pelo mesmo modo, né, eu vou ter que as retas. Aqui eu cheguei que A é paralelo, ou melhor, cheguei que X é paralelo a A,
vou obter que x é paralelo a c. Por quê? Da mesma forma, não vou escrever aqui, mas se eu tomar um ponto R na interseção de x e interseção C, ele também vai estar na interseção de alfa, interbeta e intergama, e da mesma forma vamos obter uma contradição. Então, da mesma forma, vamos ter que x é paralelo a C. X é paralelo a C. Agora, para concluir a nossa prova, temos a seguinte situação. Temos x paralelo a A e x paralelo a C. Temos também, por hipótese, que B é paralelo a C. Concluímos, né? Claro, ainda recapitulando o ponto B, né? Quais as propriedades que temos sobre ele? Que o ponto P pertence à reta B, e também esse ponto P pertence a X. Ele foi tomado dessa forma. P pertence a X, a reta X. Temos, então, as seguintes situações. Eu tenho duas retas, todas elas, essas duas, né, na verdade, paralelas à reta C, e essas duas retas têm um ponto em comum. O que diz o axioma das paralelas? Então, com essa informação, a gente conclui que a reta X tem que ser igual à reta B, né? Duas paralelas passando pelo mesmo ponto. Então, X igual a B, aqui é pelo axioma das paralelas. O postulado das paralelas, postulado das paralelas. Chegamos a essa conclusão que X tem que ser igual a B, usando novamente o postulado das paralelas. Agora, com essas duas informações de amarelo, esta primeira e esta segunda, o que a gente conclui? Que se eu tenho que X é paralelo a A e que X é igual a B, então A é paralelo a B. A é paralelo a B. Isso. Portanto, que chegamos, né, onde queríamos, que A é paralelo a B. Algumas observações sobre a demonstração. Ela é longa, gastamos vários slides, dividimos aqui em dois casos. Tem essa primeira afirmação, que A inter B é igual a vazio. Temos uma outra afirmação à frente, que esse aqui, X é paralelo a A. E da mesma forma, a gente obtém que X tem que ser paralelo a C. Essas afirmações, o livro, quem for estudar pelo livro, não faz detalhadamente, às vezes, principalmente para vocês que têm um primeiro contato com a demonstração, com esses axiomas, talvez só lendo lá, demore um tempo para conseguir essa justificativa. O que é normal, né, para quando a pessoa está começando a conhecer os axiomas. Na videoaula anterior, enunciei 2 teoremas e provei 1.
por motivos óbvios, né? Para provar um, tentei fazer bem detalhadamente, então, para provar apenas um deles, já gastei bastante tempo. Não é viável provar todos os teoremas. Por isso, provei apenas um. Bom, é isso e bons estudos.